Olá, pessoal, bom dia. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a população brasileira e hoje falando da distribuição dessa população brasileira e as migrações, sua ocupação pelo espaço. Primeiramente, nós vamos ver que a distribuição média da população, apesar de nós termos um território muito grande, muito extenso, né? Nós vamos perceber alguns lugares do território brasileiro uma concentração de pessoas, de habitantes. Então, vai ter lugares que temos áreas densamente povoadas e outras já com menor número de habitantes. Fazer a interpretação da distribuição da população é revelar a densidade demográfica. Então, a distribuição média da população em uma determinada área, determinamos, então, a densidade demográfica, sim. Aqui tem um exemplo da densidade demográfica do Brasil no ano de 2017. Nós temos o número de habitantes naquela data, a área do Brasil, que ainda é a mesma, e aqui o autor mostra 24 habitantes por quilômetro quadrado. Que a gente observa que a maior parte são médias, né? Porque nem todo lugar do Brasil, em toda a área territorial do Brasil, vai ter 24 habitantes por quilômetro quadrado. Então, essa média oculta a distribuição desigual da população pelo território. O que a gente pode observar é que esse cálculo, ele é apenas uma média. E a gente observa que em alguns períodos no Brasil, algumas regiões eram bem sem povoação, bem, como nós dizemos, vazio demográfico. E aí nós vamos observar que as populações começaram a movimentar pelo espaço de um lugar para outro, em busca de melhores oportunidades, como trabalho, como escolas. Né? Aí, essa população que começa a movimentar, nós chamamos de população em processo de migração. E aí, nós temos aqui, no início, o Brasil, lá nós vamos ver que durante o século XX, esses fluxos migratórios desencadearam o povoamento de áreas interioranas do Brasil. Esses fluxos, eles têm um fator atrativo e repulsivo. Fator repulsivo, ou seja, foi impulsionando a saída das pessoas por vários motivos. E o atrativo, como a gente pode ver, estimulou a migração para aquele lugar. Então, em 1950, 1960, nós temos aqui um fator repulsivo. Por quê? A grande seca, a falta de oferta de emprego, fez com que muitos nordestinos migrou aqui para as regiões mais ao sul, principalmente o sudeste. E nós vamos ver que pessoas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina migraram para a região do Paraná. Então, fatores repulsivos e, ao mesmo tempo, atrativos na região aqui sudeste do país. Em 1960, 70, essa migração continua, mas nós vamos observar que muitos trabalhadores deixaram as regiões Nordeste, Sudeste e Sul e foram aqui para o Centro-Oeste e para a região Norte, principalmente por causa da exploração de ouro, a agropecuária, né, agricultura e a pecuária, e também houve a construção de Brasília. Isso fez com que muitos fluxos migratórios viessem para essa região. 1970, 80, continua essa migração. Nós vamos ver que, além dos migrantes nordestinos, né, nós vamos ver também muitas pessoas da região sul, da região sudeste, deslocando aí para vários lugares do país. Então, essa é a migração interna.
é a migração que acontece de uma região para outra com a intenção de permanência. Nós temos também a migração externa. Então, veja bem, revisando, migração. O que é migração? Quando as pessoas deslocam de um lugar para outro em razão de objetivos específicos, estudar, trabalhar, mas dentro do mesmo país. É a migração interna, né, que está dentro do município ou de um município para outro dentro do mesmo país. Agora, a migração externa, ou seja, a mobilidade externa, é quando pessoas deslocam de um país para outro. Acontece de duas maneiras: imigrantes e emigrantes. Imigrantes, as pessoas chegam para viver em um país que não é o seu de origem, vão viver em um país estrangeiro. Emigrante é a pessoa que, em relação ao seu país de origem, ela migra, ela espontaneamente, ela vai viver em um país estrangeiro, ou seja, um país que não é seu. Vamos dar um exemplo de uma pessoa que sai aqui do Brasil para viver na Austrália. Ao chegar na Austrália, ele é um imigrante. E aqui, no seu país de origem, ele é um emigrante. Então, ficou bem especificado aí. Agora, independente do deslocamento das pessoas, nós vamos ver que essas pessoas, principalmente dentro do país, vamos observar que acontece muito o deslocamento por causa de trabalho, salários. Então, nós temos aqui que, a partir do século XX, milhões de brasileiros emigraram em direção a outros países em busca de melhores condições de vida, que eu já disse, trabalho, salário, estudo. O Brasil também, ele recebe imigrantes que estão em busca também de trabalho e fugindo principalmente guerras, conflitos étnicos, religiosos ou em busca de melhores condições de vida. Mas nós vamos ver que muitos países, eles têm até uma condição razoável, mas tem conflito de perseguição religiosa, né, de conflitos étnicos, então as pessoas deixam essas regiões. Agora a gente observa as características socioeconômicas, ou seja, a população que está trabalhando, né? Então, nós temos a população economicamente ativa, ela é formada por pessoas entre 14 e 65 anos, tanto empregadas ou desempregadas, ou à procura de emprego. E a população não economicamente ativa, nós vamos ter aí os jovens estudantes, as crianças, né? As donas de casa, né? Que o autor coloca aqui como as donas, né? Do lar. Nós temos também, em relação à população, a participação feminina no mercado de trabalho, ela vem aumentando, sobretudo em razão do aumento da escolaridade das mulheres e da sua necessidade de chefiar as famílias. Nós temos aí a desigualdade na distribuição de renda no Brasil. Grande parte da renda total gerada pelos brasileiros encontra-se em uma pequena parcela da população. E, por outro lado, uma multidão de trabalhadores divide a menor, né, parte dessa riqueza. Então, aqui eu tenho um exemplo em porcentagem. Então, a desigualdade do Brasil em 2015, tem esse exemplo, 43,3% da riqueza fica na mão apenas de 10% do brasileiro, ou seja, são os grandes empresários, são as pessoas ricas. O restante da renda nacional, sim, pouco
mais da metade. Olha só, 56,7% é dividido entre 90% dos brasileiros. Ou seja, quase a metade da riqueza do país está na mão de uma minoria. E o restante de toda a população fica com apenas uma pequena parte. E isso traz desigualdade social. E nós vamos ver que essas desigualdades sociais no Brasil, ela pode ser observada na distribuição de renda da população, nas condições de vida, né, pessoas vivendo com pouco, né, menos de um salário mínimo, mas também podemos ver essa desigualdade, elas nas paisagens, elas são vistas nas paisagens, né? Então, veja bem, você vê um condomínio fechado muito chique, e no outro lado você vê aí favelas, né? E num espaço que praticamente está aí dividido. De um lado você vê a riqueza, do outro lado você vê a pobreza. E isso acontece muito em várias metrópoles do Brasil. Você tem um conjunto de prédios muito chique e fazendo divisão ali com uma região de favelas. Essa desigualdade social, ela afeta também até crianças. Por quê? Porque nós vamos ver aí o trabalho infantil. Esse trabalho infantil, ele vai trazer aí menores oportunidades para as crianças. Então, nós vamos ver que as oportunidades no Brasil, elas não são iguais para todos. Então, isso é um reflexo da desigualdade, né? A educação é um direito a todos, mas o trabalho infantil dificulta, né, as crianças terem oportunidades no mercado de trabalho na sua vida adulta. Então, o desenvolvimento de todas as crianças, ele começa na infância. Então, a criança precisa de brincar, ela precisa divertir, ela precisa ter um crescimento, um desenvolvimento intelectual e físico bom, porque isso vai trazê-la oportunidades, né, de ser um adulto equilibrado, um adulto que estudou, um adulto que vai ter mais qualidade de vida. Mas, infelizmente, apesar de o trabalho infantil no Brasil ser proibido por lei, porque a Constituição brasileira ela tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante os direitos tanto das crianças como dos adolescentes. Mas nós vamos ver que muitas famílias em situação de pobreza utilizam o trabalho infantil para complementar o sustento da família. E, em grande parte, esse trabalho infantil, ele é exercido por criança fazendo atividades que são impróprias para a sua idade. Por exemplo, trabalhar numa carvoeira, trabalhar numa fábrica de tijolos, no corte da cana. Então, isso são trabalhos, muitas vezes, feito por crianças, e isso leva a criança a abandonar a escola, porque ela não dá conta dessa dupla jornada de trabalho, né? Trabalhar e estudar. Infelizmente, ainda é uma realidade no Brasil. Estudem, leiam com atenção, façam a sua atividade e boa sorte.